Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir como a Apple perdeu a liderança no mercado de smartphones no mundo e quem assumiu esse posto. Porque Elon Musk vai demitir 15 mil funcionários da sua mina de ouro, a Tesla. Um executivo da Amazon revela detalhes em entrevista ao programa sobre o investimento milionário para formar talentos em tecnologia no Brasil. Genérico nacional farmacêutica vai trazer similar do medicamento Ozempic ao Brasil. E a compra do Play Center pela Cacau Show é aprovada e fundador diz que vem aí a fantástica fábrica de chocolate. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E a febre mundial em torno do Ozempic, o medicamento para diabetes que vem sendo usado por aqueles que desejam emagrecer, provocou impacto no setor farmacêutico brasileiro na última semana. A fabricante de medicamentos brasileira Bion anunciou que vai começar a comercializar a semaglutida no Brasil, que é o princípio ativo do Ozempic, que promove a saciedade. A parceria da Bion vai ser com a farmacêutica indiana Biocon. Bastou o anúncio sair para as ações da empresa saltarem quase 40% no dia em que foi anunciado na última quarta-feira. Pelos termos do acordo, a empresa indiana vai ser responsável pelo desenvolvimento, fabricação e fornecimento do remédio, enquanto a brasileira Bion, que tem uma fábrica em Nova Lima, em Minas Gerais, ficará encarregada de obter aprovação regulatória e também comercializar o produto no mercado brasileiro. A importação, comercialização e distribuição do medicamento no Brasil estão sujeitas ainda à obtenção do registro perante a Anvisa. O preço do novo medicamento não foi divulgado porque depende do aval da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O novo produto vai esperar um pouco até estar nas gôndolas das farmácias. Isso porque a dinamarquesa Novo Nordisk, que é a fabricante do Ozempic, tem direito de exclusividade sobre a semaglutida até expirar a patente do produto em julho de 2026. Depois dessa data, outros fabricantes poderão produzir medicamentos similares. É o caso agora dessa fabricante brasileira. Todo mundo quer ir atrás de um genérico do Ozempic pelo poderoso mercado que ele tem gerado. Vou dar só um dado. Em 2023, as vendas do Ozempic no Brasil somaram 3 bilhões e 100 milhões de reais. O banco Goldman Sachs espera que o mercado para esses medicamentos para diabetes, também usados para perda de peso, atinja 100 bilhões de dólares até 2030. E vamos falar de Tesla agora, porque a Tesla vai pedir aos acionistas para que seja aprovado novamente um pacote multibilionário de remuneração para Elon Musk. A empresa quer que todos deem aval para a proposta de pagamentos de até 55 bilhões e 800 milhões de dólares para o fundador e o CEO da montadora elétrica. Esse pacote que eles estão falando, ele havia sido bloqueado pela Justiça dos Estados Unidos no ano passado. Em real, a gente fala desses números, né? Acho que é bobagem. Em reais, o valor pedido para Musk chega a aproximadamente 293 bilhões de reais. É muita grana, né? Esse pedido está em carta enviada na última semana para a CVM dos Estados Unidos e vai ser votado na reunião anual marcada para o dia 13 de junho. Vai ser votado, além dessa proposta aí do pacote que a gente está falando, a transferência da sede da Tesla de Delaware, um pequeno estado da costa leste dos Estados Unidos e berço político do presidente Joe Biden,
para o Texas. E essa mudança de região nos Estados Unidos está diretamente ligada ao pacotão salarial de Musk. Tudo porque o empresário sofreu uma derrota judicial depois que uma juíza local derrubou esses mais de 50 bilhões de dólares que ele almeja receber da Tesla, após questionamentos de acionistas sobre a forma como ele foi aprovado. Na decisão, a juíza entendeu que Musk exerceu controle indevido sobre o conselho da empresa, apesar de possuir uma fatia minoritária, e o descreveu como um CEO superstar, dizendo que não ficou provado que o pacote era justo. Segundo ela, não foram apresentadas provas suficientes de que houve uma negociação com ele. E com isso, o Elon Musk evidentemente ficou com uma fúria e agora quer trocar de estado. A Assembleia, em junho, também conta com a proposta para a eleição de 2 novos conselheiros, Kimball Musk, irmão de Elon Musk, e James Murdoch, filho mais novo do magnata da mídia Rupert Murdoch. E ainda falando de Elon Musk, e ainda falando de Tesla, mas é uma outra notícia, tá? O Musk, ele vai demitir mais de 10% dos funcionários no mundo da sua mina de ouro, né, que é a Tesla. 10%, quando eu falo 10% dos funcionários da Tesla, significa 14 a 15 mil profissionais na rua. E o próprio CEO escreveu um e-mail aos funcionários e citou a necessidade de reduzir custos e também a duplicação de funções. Musk escreveu que ao longo dos anos a empresa cresceu rapidamente com várias fábricas no mundo, né? Tem em Austin, nos Estados Unidos, tem em Berlim, na Alemanha, e com esse rápido crescimento houve duplicação de funções em determinadas áreas. Mas a verdade é que a Tesla tem enfrentado uma desaceleração na demanda por seus carros elétricos recentemente. As vendas da montadora ficaram abaixo das estimativas por analistas e representaram a primeira queda na entrega de veículos desde 2020. A Tesla vendeu pouco mais de 386 mil veículos no primeiro trimestre. É uma queda de 8,5% se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior. As ações da Tesla caíram cerca de 31% este ano e muitos analistas em Wall Street alertam para uma possível redução nas vendas da fabricante este ano, muito por conta de uma lenta produção do novo modelo, o Cybertruck, e também uma pausa em novos produtos até que a montadora comece a produção de um novo veículo de próxima geração no final de 2025. E a Apple perdeu a liderança no mercado de smartphones no mundo no início desse ano. As vendas do iPhone caíram 9,6% no primeiro trimestre, isso se comparar com o mesmo período de 2023. Foram vendidos 50 milhões e 100 mil unidades nesses 3 primeiros meses, segundo dados da consultoria International Data Corporation, o IDC, o que garante uma participação de mercado de 17% para a Apple. E quem assume essa posição? Sempre tem alguém, né? A Samsung recuperou a posição como a maior fabricante de smartphones do mundo em volume nesse período. Agora, com esses dados do IDC, o maior crescimento de fatia do mercado veio da China, e especialmente de 2 fabricantes chineses. Primeiro veio da Xiaomi, né? As vendas da Xiaomi dispararam 34%, levando a marca a obter uma participação de 14%. Mas mais do que a Xiaomi, que anunciou o carro elétrico, né? Que a gente deu em edições passadas aqui no Business. Mas mais do que a Xiaomi, a fabricante de smartphones com crescimento mais rápido é a Transsion, que já é a principal marca na África, e as vendas dessa marca aqui no Brasil ninguém conhece, pouquíssimos conhecem, cresceram 85%, foi para 28 milhões e 500 mil unidades. Para analisar o setor, nós vamos falar agora com o Alberto Amparo, analista internacional da Sudo. Alberto, seja sempre bem-vindo aqui no Business. Vendo todos esses dados que eu acabei de falar, dá para concluir que Apple cai, Samsung cresce e a China avança rápido no setor? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui, Bruno. Eu diria que não, tá? Porque se a gente olhar
sim, faz anos que a Samsung ela é líder, né? Assim, quando você olha em volume de celulares vendidos, né? Assim, faz muito tempo que a Samsung é líder. Só que todo ano, desde 2019, se não me engano, né? No último trimestre do ano, que é um trimestre que aí engloba bastantes feriados, né? Como por exemplo o Natal, a Apple ela toma essa liderança da Samsung e depois ela volta para a segunda posição, para a segunda ou terceira posição, dependendo, no primeiro trimestre do ano seguinte. Então, é uma dinâmica que, apesar de às vezes assustar, né? Porque assim, nossa, a Apple perdeu a posição, isso vem acontecendo há bastante tempo, né? O principal mercado da Apple, de fato, é nos Estados Unidos, e ela está excelente lá, até ganhou market share com relação ao ano passado. Mas é verdade, existe uma pressão, né, desses fabricantes de celulares chineses, como a Huawei e a Xiaomi, e eles estão ganhando market share dentro da China. A Apple está tendo, né, essa competição acirrada dentro da China. Tirando isso, né, assim, se você olha Europa, Américas, né, a Apple está extremamente forte, e nos Estados Unidos, que é o principal mercado dela, ela nunca esteve melhor. Então, na verdade, esse número aí, Samsung, Apple, ele vai para lá e para cá, é isso? Uma hora é Samsung, outra hora é Apple, é uma gangorra ali. Assim, desde 2019, no último trimestre do ano, em volume, a Apple é a número 1. Né? Agora, só que todos os outros trimestres do ano, ela perde essa posição, normalmente para a Samsung, que domina aí, não vou saber exatamente, mas tipo uma década, se você olha anualmente em volume de celulares. Né? E a Apple, de fato, né, o iOS, né, que é o sistema operacional deles versus o Android, ele foca num nicho, né, de maior poder aquisitivo. E assim, se a história, você olhasse o market share em termos de receita, a história seria diferente, né? Porque um celular da Apple é muito mais caro, né? Gera muito mais receita, né, na unidade do que das outras marcas. Então, essa dinâmica, né, ela acontece por causa de lançamentos de celulares da Apple, né? Que a Apple, se não me falha a memória, ela lançou o último em setembro de 2023. Né? Então ela lança e logo em seguida tem o hype e que faz ela assumir a liderança. E depois os ânimos se aquietam, né? E pensa que normalmente o celular mais caro você dá de Natal, por exemplo. Enquanto celulares da Xiaomi, né, que são celulares assim, que tem várias opções com ticket mais baixo, eles têm uma venda mais recorrente ao longo do ano, né? Xiaomi, Samsung, etc. Agora, o que chamou muito a atenção de analistas de Wall Street, Alberto, é que as vendas globais de smartphones aumentaram 8% ao ano. Aliás, já é o terceiro trimestre de crescimento consecutivo. E a Apple, muita gente falou durante a última semana, perdeu aí, está por fora dessa recuperação da indústria. Você nos conta aqui no Business que a Apple está bem, mas o que explica a Apple ter caído tanto? Porque é uma queda de 9,5% no primeiro trimestre. Sim, principalmente foi a pressão dentro da China, né, vendendo menos iPhones lá. Eles já vêm sofrendo com essa pressão faz um tempo e empresas como a Xiaomi e a Huawei, elas estão operando muito bem. Tem também, né, essa intensificação, né, de briga de semicondutores, Estados Unidos, China, e lá dentro realmente é um mercado mais difícil para a Apple. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, ela continua extremamente dominante, né, market share até superior a 60%. Enfim, a gente tem que olhar, né, o ano, acho que ele conta melhor a história, mas de fato, você tem razão, né, se você compara com o primeiro trimestre do ano passado, a Apple ela perdeu o market share no primeiro trimestre desse ano. Mas você compara com relação ao primeiro trimestre de 2022, por exemplo, a Apple cresceu o market share. Né? Eu posso até confirmar esse dado, mas eu tenho quase certeza que foi isso daí que aconteceu. Agora, então, a Apple ela vem performando bem ao longo do tempo. Não preciso falar que você é um Apple maníaco, né, Alberto? Olha, ou não é? Mas não consumo tantos produtos dela, mas eu... Né, assim, tem muitos produtos que eu não tenho, mas eu analiso a empresa e eu admiro muito a empresa. Né? Não, é uma brincadeira, excelente. É uma brincadeira que eu estou fazendo, Alberto. Mas assim, muito rapidamente agora, você está falando aí de marcas chinesas. Essas marcas chinesas aí que cresceram numa velocidade aí veloz no setor, elas são uma ameaça para a Apple?
Olha, eu diria que é algo que eles têm que ficar atentos, mas assim, a Apple tem uma vantagem competitiva muito grande, né? Porque o ecossistema deles, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que tem, sei lá, 2 carros, elas preferiam abrir mão do segundo carro do que do iPhone, né? A Apple, ela tem um ecossistema com sinergia, né? Que você coloca todas as suas senhas dentro do sistema deles, você coloca suas fotos na nuvem, você tem vários aparelhos que tem sinergia entre eles, então é muito difícil roubar em vez de market share, esse mind share, né, assim, a percepção que as pessoas têm da Apple. Então, de cultural. fato, né, eles têm desafios, principalmente na China, mas eu acho que, assim, um desafio, mas não é um problema estrutural para o negócio. Nós conversamos com Alberto Amparo. Muito obrigado pela presença aqui no Business. E a Coca-Cola encerrou a produção de iogurtes no Brasil. A gigante de bebidas vendeu a Verde Campo, uma marca brasileira de produtos lácteos saudáveis com sede em Minas Gerais. Com isso, a Coca-Cola, que tinha essa marca no portfólio desde o final de 2015, deixa o segmento de laticínios no país. E quem comprou a Verde Campo foi a holding suíça M Group, que anunciou que a sua subsidiária Laticínios Porto Alegre, que apesar do nome Porto Alegre não é do Rio Grande do Sul, mas é de Minas Gerais, levou o negócio. Com a compra, a Porto Alegre terá 70% da empresa, enquanto os fundadores da Verde Campo manterão uma participação de 30% e um assento no Conselho de Administração. A EME, em comunicado ao mercado, diz que considera que a aquisição da Verde Campo complementa as operações no Brasil. Atualmente, a atividade brasileira da holding é focada na venda de queijos naturais, mozzarella e requeijão, além de leite UHT, creme de leite, manteiga e soro de leite em pó. Na avaliação do grupo suíço, a marca comprada é forte nos principais centros urbanos, onde os consumidores valorizam produtos com maior percentual de proteínas e zero lactose, por exemplo. A Coca-Cola, dona de 11 marcas no mercado brasileiro, como Sprite, Fanta, Coate, Del Valle, além do refrigerante, que leva o nome da empresa, se manifestou sobre o fim da produção de iogurtes no país e diz que o acordo é fruto de uma decisão de negócios e parte da constante avaliação de seus ativos. E a compra do Play Center pela Cacau Show foi aprovada pelo CADE. Se nos próximos 15 dias nenhum conselheiro ou terceiro interessado questionar essa aprovação, a aquisição vira definitiva e todas as marcas do grupo Play Center, que atua, no setor de parques de diversão, todas essas marcas serão da Cacau Show. As empresas alegaram ao CADE que faz parte aí da estratégia de expansão das atividades do grupo Cacau Show para outros mercados em que ainda não possuía atuação. A Cacau Show já comprou hotéis de luxo e agora entra em definitivo no setor de entretenimento. Alexandre Costa, fundador e executivo da companhia, tem se definido como um parqueiro e diz que está construindo a fantástica fábrica de chocolate. E é curioso ouvir isso, porque a Cacau Show ela tem focado aí na experiência do cliente, com a inauguração de muitas lojas cada vez maiores, mais interativas, e com essa aquisição aí do Play Center, ela entra, como eu falei, de vez no setor de entretenimento. Investimento importante para a formação de talentos em nuvem no Brasil. A Amazon Web Services, a AWS, anunciou um investimento de 15 milhões de reais na capacitação de profissionais em computação em nuvem no país. O aporte será destinado à Escola da Nuvem, que prepara estudantes para o mercado de TI com cursos gratuitos, online e presenciais. Nós vamos falar agora com Fábio Filho, líder de treinamento e certificação na AWS. Obrigado pela presença no Business. Em primeiro lugar, quantas pessoas vocês esperam qualificar com esse projeto e até quando? Já tem um prazo? Seja bem-vindo ao programa. Sim. Obrigado pelo convite, Bruno. A gente pretende treinar 6 mil pessoas até 2025. Dessas 6 mil pessoas, a gente entende que pelo menos 3 mil dessas pessoas a gente pretende que elas estejam certificadas e ao menos 2 mil
recolocadas no mercado de trabalho. Olha só, a AWS tem a área dela e a Amazon, eu gosto sempre de falar em número de profissionais, a Amazon tem 1,5 milhão de profissionais, né? Agora, como a gente já abordou, inclusive, aqui no programa, a falta de gente capacitada para vagas em tecnologia é uma preocupação de muitas empresas no mundo. Para a Amazon, para a AWS, é uma das maiores preocupações? Sem dúvida. A falta de profissionais capacitados em tecnologia, com skills digitais, especialmente de nuvem, é algo que nos preocupa, razão pela qual a AWS tem investido tempo em investimentos para garantir que nossos clientes e nossos parceiros tenham acesso à mão de obra qualificada. E é por isso que a AWS faz uma série de investimentos, a capacitações em skills de nuvem, a capacitações para trazer pessoas subrepresentadas ou sem emprego, desempregadas para o mercado de trabalho, uma vez que o mercado de nuvem traz opções e traz alternativas de emprego para muitos profissionais que tenham skills digitais. Para isso, além dessas iniciativas, a AWS ela fez um compromisso, né, de treinar 29 milhões de pessoas em skills básicos de nuvem até 2025, e com o advento das demandas de inteligência artificial, ela também anunciou um compromisso chamado AI Ready, né, pronto para AI, para inteligência artificial, em que ela pretende formar 2 milhões de pessoas com skills de inteligência artificial também até 2025. Agora, como é que está o Brasil no contexto aí no mundo em termos de tecnologia e principalmente de profissionais de tecnologia? Nós estamos bem? Existe um déficit de profissionais capacitados no mercado, né? O IDC fez um estudo recente que ele reporta que até 2026 a gente temos um gap de 2,5 milhões de vagas não supridas, né? A própria Brascom tem um estudo recente em que ela também diz que 25% das empresas não conseguem recolocar e contratar profissionais com skills digitais. E essa é uma das razões que a AWS e a Amazon investem de forma recorrente para suportar a formação de skills, e especialmente com skills de nuvem. Né? Trabalhar com skills de nuvem é uma oportunidade atual e gera, né, oportunidade de emprego para muitos profissionais. Agora, como é que se treina, Fábio? Você que está na liderança aí de treinamento. Primeiro eu queria entender como é que é a seleção, né? Da onde vocês tiram tanta gente aí, porque eu imagino que tenha interesse. Mas não sei se tem interesse aí hábil para tanta vaga que tem disponível no mercado, isso não só no Brasil, mas no mundo. E depois de selecionado, como é que é treinado todas essas pessoas, todos esses interessados, no caso de vocês, todos esses brasileiros que se candidatam e são treinados por vocês? Para essa iniciativa nossa, especificamente com a Escola da Nuvem, né, a gente foca a iniciativa em trazer como audiência-alvo pessoas subrepresentadas ou desempregadas. Então, todo o processo, primeiro que o processo de inscrição ele é aberto ao público, as pessoas podem se inscrever em escoladanuvem.org para qualquer tipo de pessoa. Todo o processo de capacitação é feito como base de um programa da AWS chamado AWS Restart, que é um programa que traz todo um framework de capacitação, de formação, que auxilia o candidato não apenas a skills básicos de tecnologia, né, conhecimentos básicos de tecnologia, mas em nuvem, sem dúvida alguma, mas também apoio em como escrever um currículo, como se comportar numa entrevista e dar o apoio psicológico com parceria com a Escola da Nuvem na formação como um todo. O interessante de comentar também é que educar em nuvem tem tudo a ver com experimentação. A nuvem traz a oportunidade muito para as grandes corporações e inovar. Portanto, perfis híbridos e diversos. E abordar a audiência diversa para capacitar acaba suportando as empresas a obter os melhores resultados também com pessoas capacitadas. O que a AWS, a área de AWS no Brasil, representa no mundo? Ela está, eu vejo, até por esse investimento de vocês aí de 15 milhões de reais, eu vejo um crescimento constante dessa área no Brasil, Fábio. A gente não costuma compartilhar números, Bruno, com relação à participação da AWS na Amazon como um todo. Sem dúvida, a AWS vem crescendo ano sobre ano e tem trazido inovações e representa
a grande maioria da jornada das empresas que tem feito a migração das suas infraestruturas de on-premises para a nuvem, usando tecnologias AWS. Muito bem, nós conversamos com Fábio Filho, líder de treinamento aí da AWS, que veio trazer detalhes desse treinamento, desse investimento que a AWS está fazendo, né, a área ali tão importante da Amazon, investindo aí esses 15 milhões de reais para formar, uma excelente notícia, para formar talentos profissionais em computação em nuvem no país. Fábio, obrigado pela sua presença aqui no Business. E será que o luxo está em crise? A LVMH viu o ritmo desacelerar nos últimos meses. O conglomerado de luxo controla marcas valiosas como Louis Vuitton, Dior, Tiffany e Sephora. A LVMH informou receitas de 20 bilhões e 700 milhões de euros no primeiro trimestre. É uma queda de 2% se a gente comparar com o mesmo período de 2023. Entre as 6 unidades de negócios da holding, somente a de varejo, que inclui a Sephora, e a de perfumes e cosméticos tiveram altas nas receitas. Vinhos e bebidas tiveram queda de 16% no faturamento. Na divisão de artigos de couro e moda, foi o pior índice de crescimento desde 2016. A principal causa pelo desaquecimento no grupo até agora é a queda na procura pelas famosas bolsas Louis Vuitton, um dos principais carros-chefes da empresa. A desaceleração no luxo não é coisa só da LVMH. A crise chegou também em outra marca bem conhecida, a Gucci, que faz parte do conglomerado de moda francês Kering. As vendas da Gucci caíram 20% no primeiro trimestre em relação ao ano passado. Isso tem ocorrido, sobretudo, por uma redução dos gastos com artigos de luxo na Ásia. Por lá, a desaceleração econômica e os impactos geopolíticos têm feito as famílias com mais dinheiro reduzirem os gastos com bolsas, joias e roupas de grifes caras. A LVMH teve amplo crescimento nos últimos anos, o que a levou ao topo das companhias europeias mais valiosas. E fez do dono, o francês Bernard Arnault, a pessoa mais rica do mundo, ultrapassando figuras como Elon Musk e Jeff Bezos. Com a desaceleração, a LVMH passou para a dinamarquesa Novo Nordisk, o posto de empresa mais valiosa da Europa, a Novo Nordisk, que é dona e fabricante do medicamento Ozempic. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. Tenham todos um ótimo fim de semana e olha, sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.